Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 3 de abril de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje nós temos uma grande aventura pela frente. O comentário dessa lição de hoje está maravilhoso. O que eu queria mostrar para vocês são os livros que eu consegui comprar aqui, né? Que são esses os livros que estão nos acompanhando nessa jornada. Esse aqui é o volume 1, tá? E esse aqui, Monstrão, olha a grossura do livro, volume 2. E eu tô apavorada, eu tô morrendo de medo de ter que pagar excesso de bagagem, tá? Mas vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer hoje mais tarde. Lembrando que eu começo a minha jornada de volta para nossa terra Brasília, amado Brasil, no final da tarde, né? E aí, sobre o vídeo de amanhã, provavelmente não sei quando será postado. E o vídeo de sexta-feira, eu também não sei quando será postado, tá? Eu vou passar praticamente aí mais de 24 horas viajando, tá bom? Só queria que vocês vissem a cara dos livros, porque normalmente eu não tenho como mostrar pra vocês, porque eu compro os e-books, né? Esse aqui eu comprei o e-book. Esse volume 2, o e-book não existe. Então, se eu não comprasse, não teria como a gente seguir depois do mês de junho, porque nesse estão as primeiras 180 lições e nesse outro estão as outras 180 lições, né? Porque a 361 ela repete, ela é repetida, né? Então eu tive que comprar. E aí eles tinham uma oferta para comprar os dois mais barato, né? Acho que foi $55 que eu paguei nos dois, no pacote. E aí eles estão aqui para nos acompanhar na nossa jornada de libertação, cura e ascensão. Repito, não sei se vocês estão gostando desses livros, mas eu estou apaixonada pelos insights, pelos pontos de vista que o Alan Watson, né, porque praticamente o livro é dele, tem um pouco de contribuição do Robert Perry, tá trazendo para nós. Eu tô, assim, amando de paixão, né? E quase que os livros não são entregues. Eles chegaram na manhã do meu penúltimo dia lá em Shasta. A entrega atrasou muito, eu paguei uma taxa maior para ser uma entrega rápida. E, cara, levou muito tempo para os livros chegarem, tá bom? Muito bem, hoje nós estamos na lição 93. E a lição 93, ela afirma pra gente que a luz, a alegria e a paz habitam em nós, tá? A luz, a lição 93, a luz, a alegria e a paz habitam em mim. Tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Pensas que se pudesse ver a verdade sobre ti... Só um minuto, gente, que meu óculos está com a mancha aqui. Tem que limpar. Pensas que se o que é verdadeiro sobre ti mesmo te fosse revelado, serias abatido por um horror tão intenso que te precipitarias para a morte pela tua própria mão, pois continuar vivendo depois de ver isso seria impossível. Essas são crenças tão firmemente fixadas que é difícil ajudar-te a ver que se baseiam no nada. Que tenhas cometido equívocos, é óbvio. Que tenhas buscado a salvação de maneiras estranhas, que tenhas sido enganado, enganando os outros e tendo medo de tolas fantasias e sonhos selvagens, que tenhas te inclinado diante de ídolos feitos de pó. Tudo isso é verdadeiro de acordo com o que acreditas agora. Hoje vamos questionar isso, não do ponto de vista do que pensas, mas de um ponto de referência muito diferente, do qual esses pensamentos vãos são sem significado. Esses pensamentos não estão de acordo com a vontade de Deus. Ele não compartilha essas crenças estranhas contigo, né?
crença de que você é um pecador. É a primeira delas, né? E a mais importante. E isso é suficiente para provar que estão erradas, mas tu não percebes que seja assim. Por que não ficarias cheio de alegria, sendo assegurado que todo o mal que pensas que fizestes nunca foi feito, que todos os teus pecados não são nada, que és tão puro e santo quanto foste criado, e que a luz e a alegria e a paz habitam em ti. A tua imagem de ti mesmo não pode resistir à vontade de Deus. Pensas que isso é a morte, mas é a vida. Pensas que és destruído, mas és salvo. Ok? E aí eu vou ler um parágrafo aqui que para mim ele é enorme, como dizia a minha professora, Jusen, tá? Ele é enorme. O ser que tu fizeste, esse ego, corpo, personalidade, esse corpício, esse avatar de jogo, tá? Não é o Filho de Deus. Portanto, esse ser não existe de forma alguma. E tudo o que ele parece fazer ou pensar nada significa. Não é nem bom, nem mal. É irreal e nada mais. Não luta contra o Filho de Deus. Não o fere, nem ataca a sua paz. Ele não mudou a criação, nem reduziu a eterna pureza, a gente não usa aqui a palavra impecabilidade, e reduziu a eterna pureza ou a eterna inocência, tá? Você pode escolher qual palavra que você gosta mais. Eu acho que eu prefiro inocência. Ele não mudou a criação, nem reduziu a eterna inocência ao pecado e o amor ao ódio. Que poder esse ser que tu fizeste pode possuir, se ele quer contradizer a vontade de Deus? E aí ele bota essa vontade com maiúscula, que é de Deus, e Deus com maiúscula. A tua inocência é garantida por Deus. Será preciso repetir isso muitas e muitas vezes até que seja aceito. Isso é verdadeiro. A tua inocência, a tua pureza é garantida por Deus. Nada pode tocá-la ou mudar o que Deus criou eterno. O ser que tu fizeste, mau e cheio de pecado, não tem significado. A tua inocência é garantida por Deus. E a luz e a alegria e a paz habitam em ti. A salvação necessita da aceitação de um só pensamento. Tu és como Deus te criou. Essa é a única lição de Hussein que é repetida. A única. Eu sou como Deus me criou. E tem uma revisão lá na frente que a gente fica repetindo que nem um papagaio. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Espero que você repita isso diariamente como um papagaio aí na sua vida, tá? Você pode até comprar um papagaio, treinar ele para falar essa frase: eu não sou um corpo, eu sou livre, eu ainda sou como Deus me criou, e você fica ouvindo o papagaio falar no seu ouvido e vai ser maravilhoso, tá? Não sei se dá para treinar um papagaio para ele falar uma frase assim longa e complexa, mas, enfim. Tu és como Deus te criou, e não o que fizeste de ti mesmo. Qualquer que seja o mal que penses ter feito, tu és como Deus te criou. Quaisquer que sejam os equívocos que cometeste, a verdade sobre ti não foi mudada. A criação é eterna e imutável. A tua inocência, a tua pureza é garantida por Deus. Tu és e sempre serás exatamente como foste criado. A luz, a alegria e a paz habitam em ti, porque Deus aí as colocou. Nos nossos períodos de prática mais longos de hoje, que serão mais proveitosos se empreendidos nos primeiros 5 minutos de cada hora,
que estiveres acordado, começa afirmando a verdade sobre a tua criação. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha inocência garantida por Deus. A luz, a alegria e a paz habitam em ti. A tua inocência é garantida por Deus. Em seguida, deixa as tuas tolas autoimagens de lado e passa o resto do período de prática tentando experimentar o que Deus te deu no lugar do que decretaste para ti mesmo, tá? Essa identidade falsa, né? Que é o Kinasetsu no Ie, o mestre Masaharu Taniguchi, ele chama de o eu falso, né? O eu fenomênico. É o eu falso, o eu que não tem existência verdadeira, o eu que é ilusório. É o avatar de jogo nesse holograma. Se você hoje vai brincar de metaverso lá do seu Zuckerberg, e dentro do metaverso você tem um personagem, e esse seu personagem escolhe matar o personagem do seu amigo, nada aconteceu com a natureza verdadeira do seu amigo. E nem com a sua. Você continua sendo como Deus te criou. Você não é um avatar de jogo, tá? Você só pensa que é. Você só se esqueceu de quem você verdadeiramente é, tá bom? Mas é apenas isso. Existem apenas erros a serem corrigidos, não pecados a serem punidos. Em seguida, deixa as tuas tolas autoimagens de lado e passa o resto do período de prática tentando experimentar o que Deus te deu no lugar do que decretaste para ti mesmo. Ou bem tu és o que Deus criou, ou bem o que fizeste para ti mesmo. Lembram que é impossível ver dois mundos? É impossível servir a dois deuses, né? Ou a gente serve a Deus ou nós servimos ao aquele cidadão aí. Aquele que não deve ser nomeado. Um ser é verdadeiro, o outro não existe. Tenta experimentar a união do teu único ser. Tenta apreciar a sua santidade e o amor do qual ele foi criado. Tenta não interferir no ser que Deus criou como tu mesmo, escondendo a sua majestade atrás dos diminutos ídolos do mal e do pecado que fizeste para tomar o seu lugar. Deixa-o entrar na posse do que lhe pertence. Aqui estás, isso és tu. E a luz, a alegria e a paz habitam em ti, porque isso é assim. Pode ser que não estejas disposto, ou mesmo que não te seja possível usar os primeiros 5 minutos de cada hora para estes exercícios. Contudo, tenta fazê-lo quando puderes. Pelo menos lembra-te de repetir estes pensamentos a cada hora. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha inocência é garantida por Deus. Em seguida, tenta dedicar pelo menos 1 minuto mais ou menos a fechar os olhos e reconhecer que essa é uma declaração da verdade sobre ti mesmo. Ao surgir alguma situação que te pareça perturbadora, dissipa rapidamente a ilusão do medo, repetindo esses pensamentos mais uma vez. Se fores tentado a ficar com raiva de alguém... será que você vai ser tentado hoje a ficar com raiva de alguém? Dize-lhe silenciosamente: a luz, a alegria e a paz habitam em ti. A tua inocência é garantida por Deus. Hoje, podes fazer muito pela salvação do mundo. Podes fazer muito para aproximar-te do papel que Deus te designou na salvação. E podes fazer muito para trazer à tua mente a convicção de que a ideia para este dia é de fato verdadeira. Ai, Jesus, hoje nós estamos falando da nossa pureza, da nossa inocência. Que coisa maravilhosa, né? Que bênção, né? Falarmos disso. Que bênção podermos reconhecer isso em nós mesmos. Porque olha só,
Quando nós conseguimos reconhecer essa verdade ao nosso respeito, nós então podemos parar de projetar a nossa culpa no nosso irmão, na nossa irmã. Ah, Jaque, mas aquela pessoa vem e tira a minha paz. Tá, mas aí eu vou processar, né? Eu vou ter o meu processo, eu vou elaborar minhas coisas. Eu vou olhar qual é a minha parte naquela história. Eu vou usar aquela situação, eu vou usar aquele relacionamento como um trampolim para minha evolução. Sabe? Molinha. Pá, pá. Tô dando saltinhos. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Então não tem mais por que eu ficar condenando o outro. Não tem mais por que eu ficar me condenando. Né? Eu me lembro que se essa coisa chegou na minha vida, então é porque foi uma projeção de pensamentos equivocados da minha mente errada. Ah, beleza, então essa pessoa, essa situação, essa história aqui, tudo isso está me ensinando a descobrir, está me mostrando qual é o meu verdadeiro conteúdo mental. Ah, então eu posso trabalhar na minha limpeza. Eu sinto muito, me perdoe, muito obrigada, eu te sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu te sou grata. Tá bom? Muito bem. Agora vamos para o comentário dele que eu achei muito legal. Então, a luz, a alegria e a paz habitam em mim. Mas já que eu estou querendo dar uma mordida no pescoço da primeira pessoa que sorrir para mim hoje, o que eu faço? Bom, você vai repetir. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha pureza é garantida por Deus, tá bom? E se você estivesse olhando no espelho e querendo dar uma mordida no seu próprio pescoço, então você se olha no espelho e diga: a luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha inocência é garantida por Deus. Porque eu não vou brincar com vocês não, gente. Eu ainda não consegui mudar essa minha forma de ver as coisas. Talvez seja só uma percepção minha. Mas no meu contato com as pessoas, eu sempre fico com a impressão de que o nosso maior ódio é contra nós mesmos. De que nós somos os nossos maiores juízes, os nossos maiores punidores, os nossos maiores inimigos, os nossos maiores algozes, tá? Os nossos maiores condenadores, tá? Propósito do exercício: ir além da sua crença de que você é um mau e pecador e experienciar o ser inocente que Deus criou, que é você, né? Como sendo você. Deus criou você assim, puro, inocente e sem pecado, tá? Você não é impecável, você é sem pecado. Como essa expressão sem pecado ela pode ficar um pouco mais esquisita, então eu prefiro falar que você é puro, que você é inocente, que eu sou pura, que eu sou inocente, tá bom? Aí ele vai começar um comentário aqui, bem abrangente. Comentário: o pensamento líder dessa lição é muito positivo. Refletindo a verdade a meu respeito, mas o primeiro parágrafo do corpo da lição é muito escuro, refletindo o que o ego me ensinou sobre mim mesmo, e me ensinou muito bem. Eu penso que eu sou o lar do mal, da escuridão e do pecado. Para falar a verdade, não muitos de nós conscientemente pensam isso a respeito de si mesmos. E quando tais pensamentos ocorrem, nós rapidamente os banimos das nossas mentes. Mas a forma como eu respondo a mim mesmo acaba traindo o conteúdo da minha mente. E, de fato, é assim que eu penso a meu próprio respeito. Por que mais eu protejo tanto os meus pensamentos privados, e ele bota entre aspas, porque a gente já sabe que
Não existe essa coisa, né, de pensamentos privados. Por exemplo, porque eu estou tão apreensivo com relação a um autoexame e com relação a olhar para as minhas motivações interiores, né? Porque a gente faz assim, nos grupos de 12 passos, o quarto passo, se eu não estou enganada, é você fazer um destemido e corajoso inventário moral de você mesmo. E aí ninguém quer fazer. Por quê? Porque se você fizer um inventário moral de si mesmo, você vai ver que as pessoas à sua volta, na verdade, elas são ótimas, elas são santas de aguentar você, né? Nós não queremos nunca admitir qual é a nossa parte naquela história que nós estamos vivendo, não é? Nós somos todos santinhos do ponto de vista do ego, mas quando Jesus vem no curso e diz que nós somos santos, aí o ego dá um pulo de meio metro de altura, né? Enfim, continuemos. Porque eu estou com medo de deixar o meu corpo e aparecer diante de Deus quando essa possibilidade cruza a minha mente. Eu tenho dúvidas muito bem assentadas a respeito da minha própria bondade e do meu próprio valor. Falamos sobre isso no domingo, no meu workshop do Stargate, né? Porque, suponha que eu fosse encontrar alguém que pudesse ler a minha mente, conhecer cada um dos meus pensamentos. Eu me sentiria confortável com essa pessoa à minha volta? Vamos supor que cada pessoa que eu conhecesse pudesse ler cada um dos meus pensamentos. Imagine que eu tivesse que usar um capacete com uma tela sobre a minha testa que mostrasse as imagens de cada um dos meus pensamentos para qualquer pessoa que olhasse para essa tela. Imagina você aqui com um telefone celular aqui na tua testa e pendurado, e esse telefone celular mostrando para todo mundo aquilo que você está pensando. Imagina só. Não, a gente não daria conta disso, né, gente? Como eu me sentiria? Eu não tenho dúvidas de que eu me sentiria muito, muito desconfortável e talvez aterrorizado, porque há muitos pensamentos que cruzam a minha mente todo o tempo, que eu não escreveria num muro para que todas as pessoas pudessem ver, né? Mesmo quando eu estou razoavelmente confiante a respeito das minhas, digamos assim, boas intenções, para ficar mais claro pra gente no português, sempre há motivações subreptícias, né, nas minhas intenções que eu realmente desprezo. Meus atos mais benevolentes muitas vezes estão entrelaçados com certo ressentimento ou com um senso de sacrifício e misturados, né, com motivos aí que são subjacentes, né, motivações escondidas, né? Por que eu tô fazendo isso pelo outro? Muitas vezes eu tô fazendo pelo outro porque eu quero que ele me ache bacana, né? Isso é muito comum na nossa sociedade brasileira. E você chega aqui nos Estados Unidos, você vê que isso não é uma coisa muito deles não, tá? Eles são bem mais amadurecidos do que a gente nesse sentido. São bem mais verdadeiros. Tem outras coisas, não vou dizer que na minha percepção não seja assim, tem outras coisas
com as quais eu acho que nós somos mais verdadeiros do que eles. Mas com essa coisa de fazer para o outro me achar bacana, gostar de mim e ficar me devendo, e não é muito o jeito deles, não. Acho que eles já passaram dessa fase. Algumas vezes eu estou muito consciente de não confiar em mim mesmo em certas situações. Cada um de nós, de acordo com a imagem que um curso em milagres nos traz, tem essa autodúvida básica. Nós secretamente suspeitamos ou mesmo conscientemente acreditamos que não somos totalmente confiáveis, que não somos totalmente bons, que não somos totalmente amorosos. E como a lição diz, como a lição diz, é difícil desalojar, movimentar essas crenças a respeito de nós mesmos. Ainda que seja exatamente sobre isso que o curso trata, né? Todo o curso trata. Remover esses bloqueios à consciência da presença do amor, que é a nossa herança natural. A verdade é que no meu ser mais íntimo, mais interior, mais profundo, eu sou. Aí ele bota esse som em itálico, né? Eu sou, ele bota em itálico para destacar. Eu sou totalmente amoroso e totalmente digno de ser amado. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. Eu sou o seu lar, quer dizer, eu sou o lar da luz, da alegria e da paz. E elas permanecem comigo para sempre, como uma criação de Deus. E aí vem bomba, gente. Ele diz assim: começar a questionar as minhas crenças negativas sobre mim mesmo, que estão entrincheiradas, né? E que são uma das formas daquilo que o curso chama de culpa, né? Então, o que é essa culpa que o curso nos chama a atenção, né? Que culpa é essa? E aí ele está sendo bem prático aqui, ele está nos trazendo um elemento material muito interessante. São as minhas crenças negativas ao meu próprio respeito. Eu não sou digno de ser amado, eu não tenho valor, Deus me abandonou, eu não sou bom o bastante, eu não presto para nada, eu não mereço nada de bom. Então essa é a nossa culpa, tá? E para começar a ver a mim mesmo como Deus me criou, então eu necessito de um ponto de referência muito diferente. Que ponto de referência muito diferente é esse? É eu sair do referencial, do ponto de referência, da minha mente egóica, do meu ego, da minha mente errada, tá? E ir para o ponto de referência da minha mente certa, da minha mente que permanece unida com Deus, da minha mente crística, do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, tá? Eu preciso alcançar um estado mental diferente. E é isso que o Espírito Santo faz por mim. E é isso que acontece no instante santo. A verdade sobre mim é que todo o mal que você pensa que você fez nunca foi feito. Que todos os seus pecados não são nada. Que você é tão puro e santo assim como você foi criado. E que a luz, a alegria e a paz habitam em você. Nós resistimos tenazmente a essa mensagem. Embora seja totalmente ilógico fazer isso, né? Seja totalmente ilógico resistir. Mas aí ele vai explicar o motivo de nós resistirmos. Como o Mr. Spock, em Jornada nas Estrelas, coloca, os seres humanos não são sempre lógicos. Nossas mentes automaticamente
trazem argumentos contrários para desaprovar a nossa própria inocência. Nós simplesmente desprezamos essa ideia como sendo absurda, como sendo uma ideia de poliana, sem mesmo considerar isso de uma maneira séria. Por quê? Porque nós pensamos que admitir a verdade sobre a nossa inocência é a morte. E é a morte de quem, meus amores? É a morte do ego. Definitivamente. Nós estamos tão identificados com essa autoimagem culpada que nenhuma ameaça, que ameaçar essa autoimagem é culpada, o ego, né? É ameaçar a nossa exata existência, ou assim isso nos parece. Mas isso é vida e não morte. Quando o Espírito nos apresenta, nos traz uma imagem da nossa inocência, isso nos aterroriza. Porque vira o nosso mundo inteiro de cabeça para baixo e desenraiza, arranca a nossa própria estrutura de referência, toda baseadas em julgamentos que nós fizemos. Os julgamentos que nós fizemos ao nosso próprio respeito e os julgamentos que nós fazemos o tempo todo a respeito dos outros. É assustador pensar que nós tenhamos estado tão totalmente equivocados sobre nós mesmos, mesmo quando o erro o único erro, né, foi nos condenar a nós mesmos, e a verdade, e essa verdade não familiar a nós, é a nossa própria ausência de culpa, a nossa própria inocência, a nossa própria pureza, tá? Um método que essa lição usa, muito evidentemente, para ajudar a arrancar, desenraizar o velho, essa velha e culpada autoimagem, é que nós façamos essas repetições de novo e de novo e de novo. A sua inocência é garantida por Deus, né? Ele fala isso 7 vezes na mesma lição, né? A repetição frequente é uma forma excelente de reprogramar a mente. Então, nos é pedido que gastemos 5 minutos a cada hora, se possível, se nós pudermos, repetindo essas ideias e pensando sobre elas, tomando consciência de que elas são verdadeiras sobre nós mesmos. A luz, a alegria e a paz habitam em mim. A minha inocência é garantida por Deus. A minha pureza é garantida por Deus. Quando isso é dito, então quando a lição diz isso, ela não quer dizer isso aqui é muito importante. Eu quero muito que vocês prestem atenção no que eu vou explicar para vocês agora. Isso aqui é muito importante. Pode parecer óbvio, mas é bom que seja colocado e recolocado e colocado mais uma vez. O que a lição diz não é que Deus garante retirar nos tomar, né, essas pobres e pecadoras criaturas e então retirar os pecados delas, tá? Então o que Deus faz não é retirar os seus pecados. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, dai-nos a paz. Isso está absolutamente equivocado. O que Deus faz? Olha o que ele diz aqui. Isso não é necessário porque nós fomos criados isentos de pecado. Para começar, porque para começar nós fomos criados sem pecado. E então nós retemos essa qualidade é nossa. Nós nunca pecamos. E é isso que essa lição está me dizendo. Ou eu penso que eu pequei. E as pessoas que me conhecem também pensam que eu pequei. Eu acredito que eu pequei. Eu estou profundamente convencido disso, mas eu, na verdade, nunca pequei.
Equívocos sim, mas não pecados, porque não há tal coisa como um pecado. Pecar seria violar a realidade e ser bem-sucedido. Essa é uma frase do capítulo 19. E isso simplesmente não é possível. Capítulo 19 do livro texto, tá? O Filho de Deus pode estar equivocado. Ele pode enganar a si mesmo. Ele pode até virar o poder da sua mente contra ele mesmo, mas ele não pode pecar. Não há nada que ele possa fazer que possa realmente modificar a realidade de forma alguma, nem fazer dele realmente um pecador, tá? Então esse trecho é do capítulo 19, item 2, se você quiser ir lá no livro texto. A minha inocência é garantida, porque eu não posso pecar, e essa é uma lógica simples. Se algo é impossível, de eu fazer, né? Se algo é impossível para que eu possa fazer, muito a aposta certa, a aposta correta é que eu não farei isso e que eu nunca fiz isso, que é impossível. Como eu digo para vocês, a separação ela é uma impossibilidade técnica. Você nunca poderá ser separado do Criador, tá bom? Os exercícios de hoje são tentativas de experienciar esse ser único, esse ser real, essa realidade assim como Deus a criou. Isso nos custa deixarmos ir esse outro eu, né? O eu falso, o ego, nos abrirmos para a imensidão do amor que está dentro de nós, flutuando nesse amor, sendo rodeados por esse amor, abraçados por esse amor. E então, o mais fantástico pensamento, e para o mais fantástico pensamento, aqui está você. Este é você, e aí ele bota esse você com letra maiúscula. Este é você. Esse amor, essa vastidão, essa compaixão infinita. Isso é você. Se você puder, pense a respeito da experiência mais direta e dramática que você pode jamais ter tido na presença de Deus ou na presença do amor, e diga a si mesmo: isso que eu experimentei naquele momento, isso sou eu. Isso é o que eu sou. Uau! Então, se você já teve uma experiência de sentir esse amor de Deus, e gente, eu já tive experiências assim absurdas, né? Então, perceba que esse amor que você sentiu é o que você é. E você se sentiu tão bem, tão bem, tão bem, tão em casa, tão confortável, que é exatamente isso que você é. Tá bom? É isso que ele está nos sugerindo aqui. E ontem nós falamos dessa crença no pecado. Então eu vou fazer uma coisa para vocês que eu já quis fazer isso várias vezes e nunca fiz aí nesses últimos 3 anos. Eu vou ler para vocês, isso aqui são as sutras sagradas da Seichonoye, tá? Não sei se dá para vocês verem. Sutras sagradas. Elas viajam comigo, sempre. O livrinho viaja comigo. Então eu vou ler para vocês a seção da Sutra Chuva de Néctar da Verdade, que é a primeira e mais importante. Tem uma seção que se chama Pecado. Eu vou ler essa seção para vocês. Tá? Então lembrando que a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade é um texto que foi trazido por São Miguel Arcanjo, Deus Sumiyoshi, para o mestre Masaharu Taniguchi, lá em deixa eu ver se eu consigo achar aqui a data. Lá por volta de 1930, tá bom? Pecado. Tem o pecado existência real? Volta a indagar o querubim. O querubim está conversando com o anjo, né? E o anjo aqui seria Arcanjo Miguel. Ouve-se a voz do anjo que assim responde: tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também.
Então eu pergunto, considerais perfeição o pecado? Responde o querubim, mestre, pecado não é perfeição. Prossegue o anjo, o pecado não é realidade, porque é imperfeição. A doença não é realidade, porque é imperfeição. A morte não é realidade, porque é imperfeição. Não considereis realidade o que não foi criado por Deus. Não vos atemorizeis imaginando aquilo que é inexistente, como num pesadelo. Pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus, são irrealidades. São falsidades, embora usem a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado veio Sakyamuni, Buda, né? Siddhartha Gautama, com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com esta finalidade. Qual foi a finalidade da vinda de Jesus Cristo? Mostrar a irrealidade do pecado. Mostrar que o pecado não existe. Olha só o que ele diz. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado veio Sakyamuni com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com esta finalidade. Pois se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo, quer dizer, nem todos os mestres ascensos, os iluminados do universo, conseguiriam extingui-lo, extinguir o pecado. Então Jesus, se o pecado tivesse existência real, Jesus podia morrer na cruz 10 vezes que ele não ia conseguir extinguir o pecado. Então o que Jesus fez, voltando lá para a live da mensagem da crucificação, se você ainda não assistiu, por favor assista, faça uma contribuição para mim mínima de R$11 no meu Pix, a minha chave Pix está na descrição aqui do canal no YouTube, tá? Então Jesus não conseguiria, porque se o pecado tivesse existência verdadeira, só Deus ia poder mexer com ele, tá bom? Nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Porém, sois felizes, pois que o pecado é irrealidade, sombra da ilusão. Os Budas todos do universo remiram os homens e bem extinguiram os seus pecados, né? Extinguiram o quê? A ilusão dos pecados, tá? Também Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse: são-te perdoados os teus pecados, e bem extinguiu os pecados, né? Porque o que Jesus falou vá em paz e não peques mais. O que é não pecar mais? O que é o pecado? É pensar com a mente errada. É pensar com a mente do ego, tá bom? Eu também, através da palavra, faço escrever os poemas da Seichonoye e pelo poder da palavra revelo a natureza do pecado e faço com que o pecado volte ao seu nada original. Aquele que lê as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade, o teu ser real. Aquele que lê as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. E aí? O que a gente pode dizer depois disso? A luz, a alegria e a paz de Deus habitam em mim. Não sei se nessa ordem, tá? Então, gente, enquanto nós não destruirmos essa crença ilusória de que somos culpados, miseráveis, desgraçados, pecadores, enquanto nós não destruirmos isso, a humanidade não ascende. Não tem como. Não tem como. Você está dando realidade a um mundo ilusório. Você está se identificando com uma imagem falsa. E você entende que essa imagem falsa é cheia de pecado, é má, é o lar da escuridão, tá? Então, enquanto você firmemente não alcançar isso, a sua vida não vai melhorar. Você vai fazer um monte de curso de lei da atração, lei do não sei o quê, atendo fulano de tal com alto ticket. Nada contra os cursos. Mas essa tarefa vem antes, tá? Depois você faz os cursos, tá? Depois você faz um curso aí de um final de semana para vender uma sessão para uma pessoa por R$1.000. Que é isso que a gente está vendo hoje. E isso é um jogo do ego, tá?
É a pessoa que assiste um curso no final de semana e já acha que é um avatar e que vai curar os outros. E que vai resolver o problema dos outros, né? Claro, desde que você me pague antes, né? Não vou fazer nada para você sem você me pagar antes, né? Ah, e os seus problemas você já resolveu? Não, eu não resolvi não, mas você me paga para eu resolver os seus, porque eu sou boa pra caramba nisso. Né? Eu não resolvi não, mas vai ser ótimo, porque inclusive, quando eu for resolver os seus problemas, é uma maravilha, porque aí eu fujo dos meus. Eu não preciso olhar para os meus, né? E é isso que a gente tá vendo aí. E o caminho não é esse. E se você quer um atalho, esse canal não é para você. Esses vídeos não são para você. Se você quer se aproveitar da boa vontade alheia, se você ainda tá nesse nível de consciência, esses vídeos não são para você não, tá? Se você quer o caminho mais fácil, não é esse o lugar. Aqui nós caminhamos devagar e pisamos em terreno sólido. Quando a gente sobe um degrauzinho pequenininho, estamos com os 2 pés lá firmemente em cima desse degrau, a gente passa para o próximo. Com muita dedicação, com muita prática, com muita integridade, com muita ética, com muito esforço pessoal mesmo, tá bom? Porque é com a construção desse esforço interno que nós conseguimos facilitar enormemente a nossa vida, as nossas vidas do lado de fora. Tá bom? Então a mensagem de hoje foi sobre a irrealidade do pecado e sobre a verdade do seu ser, a respeito do seu ser, a luz, a alegria e a paz de Deus habitam em você, também no seu vizinho, no seu ex-marido, na sua ex-mulher, tá bom? E eu peço a você encarecidamente, aproveite essas energias da Páscoa. Assista às lives sobre a crucificação e sobre a ressurreição. Elas ficaram muito legais mesmo, tá? E faça a contribuição do Pix para mim. O meu Pix é o meu e-mail, JAC de cachorro, K de que bom, e ponto final, mariano, icloud.com, jack.mariano@icloud.com. Tá bom, meus amores? Então é isso. Essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Talvez o vídeo não seja publicado amanhã, mas amanhã, se Deus quiser, eu estarei gravando o vídeo para vocês. Um beijo.